Tá, beleza, tranquilo. Então vamos começar então fazendo a nossa prece então. Senhor Deus, Pai misericordioso, Pai de amor infinito, auxilia-nos nesse momento e que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações a um estímulo de evolução e crescimento e progresso. Que os ensinamentos da doutrina dos espíritos possam nos estimular a novas posturas diante da vida, a novos comportamentos e novos pensamentos. Que possamos, Senhor, através de um trabalho de renovação, também melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, aprendendo a amar ao nosso próximo da melhor forma possível, guardando em nós um estado de benevolência, de compaixão e de caridade. Senhor, que nós possamos também sintonizar aos bons espíritos e que eles nos auxiliem nessa caminhada evolutiva, nos orientando muitas vezes em trechos dificultosos do caminho e também em processo de aprendizado pleno. Ampara nós todos sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, vamos começar, né? Lourenço, você quer explicar antes o que você está pensando, Lourenço? Em fazer nas próximas semanas ou não? Só para o pessoal pegar a ideia, a partir da próxima semana, nós vamos começar na terça-feira, nesse horário, o estudo das obras básicas. E vamos começar bem do início, num dos livros, talvez o livro mais simples que Kardec deixou para nós, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão. Mas a ideia não é fazer uma reunião expositiva, não. As pessoas vêm aqui para ouvir alguém expondo. É fazer realmente um grupo de estudo. Então eu vou mandar para vocês, nós vamos ter um grupo de WhatsApp, quem ainda não está, me manda depois o contato, pode até mandar através da Gina aí, se quiser. Eu vou passar para vocês quais as páginas, quais os capítulos que nós vamos ler de cada livro e uma série de perguntas para ajudar a direcionar o estudo. E aí, no dia da reunião, eu vou apresentar um esquema das páginas que forem lidas. Eu não vou fazer uma exposição das páginas, não vou fazer resumo nem nada. Vou apresentar um esquema, de repente listar os conceitos básicos, os conceitos principais, e aí a gente parte para a discussão daquelas questões que eu tiver mandado. E também tirar o melhor proveito dessa ideia, está aí o André, que vai falar para nós sobre a importância de estudar as obras básicas e da importância do estudo no Espiritismo, e dá para nós alguma dica de estudo, valendo exatamente da experiência que ele tem, dicas bem práticas. Qualquer dúvida, pergunta o homem aí, para facilitar realmente o nosso estudo de segunda-feira, terça-feira que vem em diante. Amanhã mesmo eu quero mandar para vocês as páginas serem estudadas e as questões para serem já tentadas responder. Vai lá, André. Vamos lá, né? Vou abrir minha apresentação aqui então. Mas então, como o Lourenço falou, como é um início da criação de um grupo de estudo, se tiver alguma dúvida, me perguntem. E também, sempre que a gente fala de modo de estudar, a gente está falando uma coisa extremamente particular. Eu poderia chegar aqui e dar diversas regrinhas de receitinhas de bolo, mas não se enquadraria muitas vezes no padrão de vida que a pessoa tem. Aí eu tenho que pensar quanto tempo eu quero dispor para estudar a doutrina espírita, se eu acho mesmo interessante estudar. Andréia, pode perguntar? Pois não? André, boa noite. Boa que noite, horas Joia. vocês Como estão você tá? Tá pensando em boa? fazer esse estudo? Que horas que vocês estão planejando fazer esse estudo? Nesse mesmo horário mesmo, 19h30 às 20h30. E aí, porque já era uma reunião voltada ao estudo das obras básicas mesmo, né? E então o foco da reunião já é Kardec. E aí nós vamos continuar estudando Kardec, só que de uma forma mais direcionada. Para que a pessoa tenha um lastro, tenha um vínculo, sabe, com o estudo de Kardec. Porque muitas vezes a gente frequenta uma reunião pública por muitos anos e nós não nos dispomos ainda a estudar. Muitas vezes falta de tempo, muitas vezes ainda falta mesmo de vontade, ainda está se adaptando a uma programática, a uma rotina na casa espírita, mas chega um momento que há necessidade do frequentador virar trabalhador da casa. Talvez muitas pessoas comecem nesse primeiro movimento a questão da assistência social. Assistência social, nós vamos trabalhar a questão de desenvolvimento dos sentimentos e das emoções, né? E aí nós podemos pensar naquela fala de Kardec, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né?
esse primeiro movimento de aprendizado de amor, com certeza é no trabalho de assistência social, que primeiro começa com beneficência, mas depois passa para os aspectos mais amplos da caridade, não só a caridade material, como a caridade moral, mas também a necessidade de, como duas asas mesmo que o Emmanuel fala, não só a questão do amor, mas também da sabedoria, de passar por um processo de instrução mais sistematizada, para ver o que a doutrina dos espíritos também oferece como filosofia de vida. Talvez uma das coisas mais interessantes da doutrina dos espíritos seja os estudos e a ampliação mesmo do nosso entendimento das leis universais, de passar a se entender no mundo como alguém com perspectivas mais ampliadas a partir de um processo reencarnatório e mesmo com perspectivas de futuro, de vida futura. Entender que a partir de um trabalho dentro da casa espírita, a partir de um processo de formação e instrução, para depois, como diz no dizer de Emmanuel, se transformar em educação moral dentro de mim, eu vou desenvolver inúmeras virtudes. E aí melhora o meu relacionamento com meus problemas internos, ao mesmo tempo também que melhora meu relacionamento com as pessoas que estão convivendo comigo a cada dia. Então, a necessidade mesmo de implementar na vida um campo de estudos para ter, no mínimo, uma visão mais ampliada do universo. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente fica encantado com os processos da assistência social, mas só que se a gente for pensar em termos de dinamismo do mundo, muitas vezes a gente for pensar em países escandinavos, Noruega, Dinamarca, se a gente for implementar a doutrina espírita nesses locais, não há necessidade de assistência material. E aí, o que nós vamos ofertar lá? E o primeiro trabalho que a gente tem que fazer na casa espírita é conosco, de transformação interna. Essa coisa da assistência é muito para eu me espelhar no outro, para me observar melhor e sentir que eu estou dando algo de valor na vida, e a partir de um processo de valoração interna, eu começo a caminhar mais me equilibrando, me transformando. Eu passo de uma situação de dependência para uma situação de auxílio ao próximo. Eu não posso ficar num processo, muitas vezes, de idolatria a todo esse processo. A lei de evolução ela é muito interessante porque, a partir do momento que eu conquisto um piso evolucional, já me demanda outro acima. Se eu já consigo fazer a questão da beneficência, já me demanda a caridade. Se eu já consigo fazer a caridade material, me demanda a questão da caridade moral. Se eu já consigo fazer tudo isso, a questão dos estudos mais ampliados. Um processo crescente mesmo. Por isso que eu coloquei essa frase inicial, para tentar também entender, porque a definição de Kardec do que é a doutrina dos espíritos é de uma ciência de observação. Uma ciência que começou entendendo como é que funcionavam os fenômenos mediúnicos, e aí, a partir desse aprendizado dos fenômenos mediúnicos, acaba criando uma série de princípios filosóficos, recebendo dos bons espíritos todo um conjunto estruturado de questões que nos auxiliam na nossa caminhada evolucional. É a partir do entendimento desses princípios contidos na filosofia espírita, que aí a gente pode elencar como obra principal o Livro dos Espíritos, a partir de um processo de conhecimento e de transformação interna, acabo criando um estado de religiosidade, de vinculação com as fontes superiores da existência. Mas a necessidade mesmo do estudo. Kardec fala no Livro dos Médiuns que é preferível uma pessoa que muitas vezes chega à casa espírita com necessidades no campo da mediunidade perturbada, passar por um processo de estudo, primeiro só em termos teóricos, para depois entrar numa reunião. Porque ele entende que a pessoa que vai entrar na reunião, ela tem que, no mínimo, saber o que está acontecendo em termos de fenomenologia, em termos de teoria. E aí a nossa necessidade mesmo de estudar para todas as tarefas que a gente tem na casa espírita. Se eu vou fazer, como eu falei, o campo da assistência social, eu entender o que seja caridade, entender como funciona esse processo da caridade, eu vou ser o melhor trabalhador da assistência social. Que eu já vou tentando entender essa relação eu e alguém que vai ser auxiliado como algo que eu não tenho que desenvolver só um entregar a cesta, mas eu tenho que desenvolver também valores internos a mim mesmo. Se eu vou para uma reunião mediúnica, eu passo por um processo de estudos e estudando, eu entendo quando acontece um fenômeno dentro da reunião, o que está acontecendo. Eu sou menos propenso à questão dos embuches, das enganações, de eu acreditar que é algo, mas na realidade é outra, totalmente distinto.
Então, o estudo serve também como preservador nosso nessa nossa caminhada evolutiva. Então, por isso que eu pus fé inabalável, somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a forma como o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos chegou ao Brasil, tomou uma forma muito religiosa. E muitas vezes as pessoas que chegam à casa espírita, elas confundem muito, porque já tem uma história, um histórico, um atavismo do passado espiritual delas, vinculadas às igrejas protestantes, às igrejas vinculadas ao catolicismo, e quando nós chegamos na casa espírita, nós tendemos a querer ver a mesma coisa. E não, a doutrina espírita chega no século XIX como um processo de libertação das consciências. Então, um princípio básico na codificação espírita é lei de liberdade. Eu tenho liberdade de escolher os caminhos da minha vida, eu tenho liberdade de, cada vez que eu escolho, a lei de responsabilidade me exige alguma coisa. E aí, partindo por esse processo de transformação de consciências, os bons espíritos investem em nós, para que possamos estudar e trabalhar. Para quê? Para sermos mais um assistido por eles? Não. O Chico, o Bezerra de Menezes, esses Eurípides Barçanufo, eles querem que você se torne um outro trabalhador, que esteja lado a lado deles, não seja alguém subordinado a eles. E no movimento espírita dos dias de hoje, muitas vezes a gente observa idolatria a médiums, idolatria a expositores famosos, e aí o expositor famoso ou médium cria um sistema que é um sistema de leitura que ele tem da doutrina dos espíritos, mas não é um sistema único, tem que se dizer, né? E aí as pessoas começam a reproduzir isso. E a proposta da doutrina dos espíritos é a libertação dos seres. Libertação espiritual. Não é mais eu depender do pastor, do padre, mas é eu ter contato com essas leis universais e caminhar por minhas próprias pernas. Então vamos começar então pela importância dos estudos. Primeiro falando, como eu falei, o que é o espiritismo. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Aprendizado e entendimento dos princípios filosóficos e contidos na codificação espírita me permitem me observar e trabalhar para que haja uma mudança moral dentro de mim. Que haja uma transformação, uma agregação no campo das minhas virtudes, né? Aí a gente não fica parado. E aí, se nós encaramos o centro espírita, porque eu acho que o centro espírita, muitas pessoas ainda veem o centro espírita só com a questão da consolação. Se nós formos enfocar a consolação, não a questão de passar a mão na cabeça, mas sim de trazer uma mensagem que pode transformar a criatura, aí sim. A casa espírita é uma escola espiritual. É uma escola que permite aos seres se desenvolverem. Quando Jesus veio à Terra, é interessante que o único título que ele aceitou foi o de mestre, né? Mestre e Senhor. O de mestre porque ele considerava o planeta Terra como uma grande escola. E a casa espírita é uma escola de espiritualização do ser. E quando nós entramos na casa espírita, através das diversas frentes de trabalho, nós temos que entender isso. O trabalho primordial é comigo mesmo, no campo da instrução, não só do intelecto, mas também dos meus sentimentos, das minhas emoções. É um ambiente de laboratório, onde eu posso encontrar outras pessoas e tentar testar elementos de virtudes mais avançadas que eu possa utilizar depois no campo social. Porque na casa espírita nós nos tratamos de forma gentil, cordata, com carinho, com fraternidade. Temos as nossas dificuldades, com certeza, mas fazemos um esforço tremendo para nos ajustarmos a um padrão de equilíbrio. E esse padrão de equilíbrio que nós estamos aprendendo dentro da casa espírita, por isso que é um laboratório, né? A tendência é que nós estendamos ele, depois de algum tempo, para junto da nossa família, para o campo social, para o meu campo de trabalho. Então, os estudos também servem para isso também, para planificar meus caminhos. E a escola espírita, o Emmanuel faz essa distinção de instrução e da educação nos capítulos do Pensamento e Vida. Instrução é o que nós estamos fazendo aqui agora, palestra, estudo, leitura de livros, né? A educação vai além, é a instrução dando um passo à frente, a instrução que se transforma também a partir do conhecimento dos princípios filosóficos, como eu disse, eu passo a me conhecer.
eu passo a ver estruturas de pensamento, estruturas evolucionais muito superiores a que eu detenho no momento. E observando isso que está no alto, eu tento fazer uma descida dos ideais e exercer isso na minha vida. Como eu disse, nós temos modelos de desenvolvimento. Um Chico, um Bezerra, um Eurito Barçanufo. Nós observamos a conduta desses seres e tentamos replicar da nossa forma. E aí, instrução, aprendizado primeiro no campo da informação, mas depois, entendendo os princípios filosóficos, processo de educação interior, autoconhecimento e prática do bem. Prática do bem sincero. Muitas vezes nós estamos na assistência social, como eu estou enfatizando, mas a gente não está praticando o bem, a gente ainda está no mecanismo da repetição. E aí nós vamos aprender também, e aqui com o Lourenço ele vai enfatizar muito isso, a questão da repetição para o aprendizado. Muitas vezes o aprendizado se dá, como dizia um velho professor meu, em um grande campo de batalha, em que se você pega o livro da pessoa que está estudando, você vai ver um grande campo de guerra, rabiscado, riscado, com anotações de interrogações, o que esse autor quis dizer, apontando em links externos para outros livros, para outras leituras que eu fiz anteriormente, não só de casa espírita, não só vinculado ao espiritismo, mas também as da minha profissão, também algo que eu já li de outra frente religiosa, tentando fazer um aporte comparativo. E aí nós vamos estar nos exercitando no plano interno e criando esse campo de educação moral que Kardec fala na codificação. A importância do estudo para a gente encerrar esse primeiro momento. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isento de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. Então, quando vocês estiverem estudando aqui com o Lourenço, como ele falou, ele vai passar alguns textos. A necessidade mesmo de fazer um trabalho anterior de leitura e mesmo de levantamento, ele vai passar algumas questões, mas também levantamento de questões suas também. O que Kardec quis dizer com isso? Para onde que esse ensinamento de Kardec aponta? Se eu pego o espiritismo na sua expressão mais simples, qual a questão do Livro dos Espíritos, que Kardec também trabalha com isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o elemento que pode me auxiliar a tentar desmembrar esse ensinamento de forma que eu entenda o princípio filosófico e mais, que eu possa fazer um processo de progressão e me colocar também no campo da prática da vida. E aí vai surgindo interrogações. Nos estudos, quanto mais interrogações surgem, melhor é o estudo, né? Isso quer dizer que a frente de entendimento minha está se ampliando, que eu estou tentando entender de outras formas, que eu estou saindo do meu quadrado de comodismo e tentando entender o pensamento de outra pessoa através do campo da escrita, projetando a frente de outra forma. E aí muitas vezes eu vou ler um autor, a questão de usar as lentes que o autor se utilizou para entender a obra dele. E aí, usando essas lentes, eu entro num princípio de alteridade, né? Alteridade que me permite adquirir um estado maior de compreensão. Eu, no meu estado atual, criatura encarnada no planeta Terra com certos valores, muitas vezes experimento escritos de outros seres mais evoluídos que eu, que trazem um aporte de conhecimentos que me auxiliam na minha caminhada evolucional. E é isso que nós temos que fazer. Aí nós temos que entender que Kardec, como o grande orientador espiritual encarnado dessa obra, e os bons espíritos, encabeçado pelo espírito de verdade no plano espiritual, constrói uma obra coletiva para que as pessoas estudassem, retirassem a questão das virtudes, a questão da moralidade e ampliasse a compreensão de discernimento de bem e mal para uma caminhada mais segura e mais equilibrada no planeta Terra, tentando desvestir uma mensagem que foi trazida por Jesus há 2000 anos atrás e muitas vezes conspurcada numa mensagem agora de libertação de consciências. Jesus, quando trabalha com seus discípulos também, ele quer que os seus discípulos se transformem em mestres. Ele não quer que a pessoa fique dependente dele eternamente. Ele quer que a pessoa caminhe.
E sempre no processo de estudo a gente tem que pensar nisso. É um processo de libertação minha. E muitas vezes, cada um de nós tem um entendimento diverso. Alguns com um entendimento mais ampliado pelas diversas leituras que já fez, mas também alguns com insights mais criativos de partes da obra. Por isso, a necessidade também de troca, de compartilhamento, né? Mas aí, necessidade de disciplina, né? Disciplina. Depois de trabalhar com Lourenço aqui o texto de diversas reflexões, também após a reunião, tentar refletir. Refletir no texto e refletir para que serve isso na minha vida, né? Necessidade de conhecer, então. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida, ampliação de horizontes. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. É um processo mesmo de descida dos ideais, onde uma grande rede de solidariedade e fraternidade universal, os grandes espíritos que já controlam e entendem as leis universais, trazem até nós, seres ainda do plano de provas e expiações, elementos de pureza espiritual para que nós entendamos e possamos caminhar mais plenamente. Por isso que muitas vezes é um trabalho de digestão espiritual. Eu gosto da introdução do livro Vinha de Luz, que Emmanuel fala dos diversos tipos de alimentação. Quando eu estou numa reunião que busca a espiritualização do ser de forma legítima e honesta, trabalhando textos de profunda capacidade de trabalhar o interno do ser, eu acabo me alimentando desses ensinamentos e precisa de um processo de digestão e maturação íntima. Muitas vezes vai ter ensinamentos do Livro dos Espíritos ou da obra da codificação que vai demorar alguns anos para me entender. Eu vou ter que passar por certas circunstâncias da vida que vão me orientar para um melhor entendimento. Mas, ao mesmo tempo, também, se eu já estou disposto a ouvir esse tipo de ensinamento agora, no dia de hoje, é um processo de preparação para testemunhos lá na frente. Porque a escola da vida, a escola da terra, funciona assim. Quanto mais eu aprendo, vai chegar um momento de aferição. Momento de aferição que se chama prova, em que o ser que aprende durante anos a utilidade do perdão vai ter que utilizar na sua vida prática, no convívio com outra pessoa que o machuca, a habilidade de perdoar. É isso que os espíritos querem. Transformação do ser no tempo. Então vamos começar das obras básicas ou fundamentais para quem ainda não tem um certo conhecimento delas. Nós vamos trabalhar as 5 e o Lourenço vai pegar um outro texto que aponta para diversos temas dessas 5 obras, né? A primeira delas, 1857, todo mundo conhece o Livro dos Espíritos, né? 1018 questões. A primeira edição com 500 e poucas questões, a segunda edição com 1018 questões, em que Kardec faz perguntas nas 4 partes do livro. A primeira parte trata das causas primeiras, a questão de Deus, a questão do universo, e isso vai remeter depois num desdobramento no livro A Gênese, né? Em 1868. Nós temos a segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trabalha a questão do mundo espírita, a questão dos espíritos no mundo espiritual, dos espíritos em contato conosco, de nós no processo de desdobramento e emancipação da alma, irmos visitar os espíritos, dos processos reencarnatórios, dos contatos plano físico, plano espiritual. São questões tratadas na segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem a ver com o manual prático lançado por Kardec, de nome O Livro dos Médiuns, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais. As leis morais são um trabalho de conhecimento das leis universais do campo moral, porque as leis universais podem ser conhecidas pelas leis físicas, trabalhadas no campo da ciência tradicional, da academia, das universidades, e das leis morais, que tem como composição também uma análise na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essas leis morais remetem a qual livro? Ao Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes, quando eu estudo uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, há a necessidade de eu recorrer a essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Se eu pego, por exemplo, o capítulo da perfeição moral do Livro dos Espíritos,
né? Eu tenho que pegar lá o Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. São obras, são elementos do Livro dos Espíritos que são desdobrados pelos Espíritos no tempo. O trabalho vai amadurecendo, a obra de Kardec vai se construindo no primeiro momento com o Livro dos Espíritos e vai amadurecendo através dos desdobramentos futuros nas outras obras. A quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, trata a questão das penas terrestres, das penas futuras, né? E aí, qual que é o livro que é desdobrado a partir dessa parte do livro dos Espíritos? É o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde eu vou entender até aquele mecanismo de arrependimento, reparação, né? Expiação, vou entender que não existe penas eternas. Kardec vai fazer um trabalho de destruição dos dogmas, de entender que céu e inferno são estados interiores do ser. Não existe locais isolados chamados céu e inferno, mas céu e inferno é algo que eu construí dentro de mim. E aí eu sintonizo com essas pessoas que também estão com o inferno interno quando eu chego ao plano espiritual. Por isso a construção do umbral. É o encontro de diversos grupos, de diversas pessoas que sintonizaram apenas na faixa do mal e construíram um ambiente quase físico, né? Quase físico, no campo espiritual, mas bem denso, bem materializado, porque alimentaram isso na sua mente. Então são essas as obras da codificação. Quando o Lourenço falar alguns temas do Espiritismo na sua expressão mais simples, a necessidade de tentar procurar nessas obras básicas o que encaixa lá no Espiritismo na sua expressão mais simples. O Espiritismo na sua expressão mais simples é interessante, é lindo o livro, ele tem pequenas falas onde dá para trabalhar diversos pontos das obras e é bem didático. Kardec coloca de forma gradativa os ensinamentos. Vocês vão gostar do livro. Outras obras também que a gente pode, para auxiliar esse nosso trabalho agora com as obras de Kardec. Primeiro, Revista Espírita, 12 volumes da Revista Espírita. A Revista Espírita é criada em 1858 e Kardec leva o conjunto da Revista Espírita, ele começa a publicar mensalmente um volume da Revista Espírita e nós temos hoje agregados o ano. Os diversos volumes são agregados em um ano, né? É de 58 até 69, que é o desencarne de Kardec. Nesses 12 volumes, Kardec desenvolve a teoria espírita. Ele e os espíritos, a partir da Sociedade de Pesquisa Espírita de Paris e a coordenação do trabalho que é feito pelo Espírito São Luís. O Espírito São Luís auxilia Kardec a tentar entender o mundo espiritual. E aí o trabalho de Kardec junto aos espíritos é fazer uma cartografia do mundo espiritual. É entrevistar não só espíritos desenvolvidos, que possam trazer uma mensagem de luz, mas espíritos em dificuldade, espíritos suicidas, espíritos avarentos, espíritos que têm problema com a gulodice, com o problema da sexualidade, para ele ter uma visão do plano espiritual que seja mais real. Que o ser, quando desencarnar, possa chegar lá e falar, pelo menos isso aqui eu estou conhecendo o que é. Eu fui avisado que o conjunto de pessoas, o conjunto de estruturas seria dessa forma. E a Revista Espírita faz esse trabalho de desenvolvimento da doutrina dos espíritos. Há termos que Kardec utiliza nas primeiras obras, que ele depois, a partir de um trabalho na doutrina dos espíritos, ele altera o tratamento que ele dá. A questão da possessão, por exemplo, é famosa. Tem outra questão também dos glóbulos de visão lá que ele fala. Né? São elementos que ele vai trabalhando. Por isso que ele fala, ele recebe muitas correspondências de fora. E a leitura da revista Espírita é extremamente agradável. A pessoa que comprar a Revista Espírita, ela vai ver. É uma leitura lúdica, muitas vezes Kardec traz os ensinamentos que tem nas obras básicas de uma forma mais leve e mais agradável. Também é um bom recurso para ser utilizado nos estudos. Outras obras também de Kardec. Viagem Espírita em 1862. Obras póstumas, que já foi publicada em 1890. Já Kardec tinha falecido há muitos anos. Outras obras de Kardec também podem auxiliar no estudo também. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que é o primeiro modelo do livro dos médiuns. Acho que é de 1859 a 58. O que é o Espiritismo também é outro também. Um livro de iniciação que Kardec, mesmo num artigo da Revista Espírita, e também eu acho que no Obras Póstumas, não lembro,
Ele diz que talvez o primeiro passo de desenvolvimento, de aprendizado da doutrina espírita, o livro que é o Espiritismo, seria muito útil para as pessoas. É um livro de diálogos com um cético, com um padre, que mostra os princípios doutrinários num processo de diálogo com pessoas que contrapõem os pontos de vista. Então, algo para a gente estudar codificação é sempre se utilizar também da codificação para explicar pontos da codificação, né? Eu vou falar isso mais à frente. Muitas pessoas consideram isso, principalmente no campo da filosofia, como um estudo internalista, um estudo que acontece só dentro da obra, que a pessoa pega, por exemplo, só a obra de Kardec, e aí todos os volumes de Kardec, toda a composição de obra dele, tenta estudar a obra só dentro daquele ambiente da obra de Kardec, né? Nós vamos falar mais à frente disso. Que talvez como recurso metodológico, como recurso para eu me utilizar como uma grande caixa de instrumento, que eu retiro os instrumentos dependendo das circunstâncias, é ótimo. Porque no mínimo você vai aprender muito sobre a obra da codificação, muito sobre as obras de Kardec, muito como ocorre o pensamento de Kardec, muito como os espíritos se manifestam e se colocam dentro da obra. Outras obras, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o que vocês vão estudar, o espiritismo na sua expressão mais simples, né? E o que é espiritismo. Então são diversas obras de Kardec. A gente fica preso muitas vezes às 5, né? E muitas vezes nem à leitura das 5. E eu acho que a necessidade também, Dona Ivone Pereira, ela tinha uma fala que ela falava que lendo 15 páginas da codificação por dia, em um ano você completa os 5 livros. E que isso, para quem frequenta uma casa espírita, seria um processo de construção de uma base firme, sólida. E mesmo muitas vezes, quando a pessoa chega à casa espírita carregando esses atavismos do passado religioso dela, é como se tivesse uma desagregação desses pontos anteriores para uma construção em novas bases. É o desvestir-se do homem velho para revestir num corpo novo, numa nova caminhada evolutiva. E aí um material de apoio que eu selecionei também, que senão o Lourenço vai doidar comigo, né, Lourenço? Material de apoio para ninguém ficar na fria, né? É responsabilidade sua. Tá aí. Ninguém ficar numa fria aí. Primeiro, obras subsidiárias. E aí, uma imensidão de obras. O Lourenço gosta muito do trabalho da Joana. Uma obra boa para auxiliar, principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. Ela tem um conteúdo muito bom para essa parte. Pode auxiliar também no Espiritismo na sua expressão mais simples. E aí a obra da Joana de Anjos, as obras psicológicas, as diversas obras que ela escreve sobre o Evangelho, né? Mesmo na obra do Divaldo, nós temos o escrito da Amélia Rodrigues, temos do Marco Prisco, temos do Viana de Carvalho, que também gosta muito de trabalhar a codificação e gosta de trabalhar os temas da codificação. Obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, né? Principalmente essas obras. Aí, Nosso Lar e todas elas, que André Luiz coloca esses princípios doutrinários e filosóficos contidos no Livro dos Espíritos na parte prática. E aí, por isso, obra subsidiária. A obra subsidiária se presta a ser comentário da obra de Kardec. A obra de Kardec é o grande núcleo central que eu tenho que estudar. As obras subsidiárias são comentários desse núcleo central. E aí, o André Luiz, o que ele faz? Ele pega os princípios da doutrina dos espíritos, né, e desenvolve em aspectos práticos. Todos os possíveis? Não, porque um princípio filosófico pode abranger inúmeros caminhos de prática de vida. Não, ele escolhe alguns a partir de casos práticos, aí a gente pode ver, principalmente na área de saúde tem muito, né, a questão do caso clínico, né, do estudo de caso. Um estudo de caso é um caso prático que se abre, mas há muitas vezes um princípio filosófico anterior que prevê diversos outros tipos de caso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, quando eu contraponho a obra de André Luiz à codificação kardeciana, eu tenho que entender André Luiz desenvolve um ponto só de uma questão específica de Kardec, né? É para a gente estar atento. Coleção Fonte Viva, principalmente nos comentários de Emmanuel sobre os versículos do Evangelho. Também auxilia também no entendimento, principalmente da parte moral da codificação kardeciana. Também servindo como comentário ao Evangelho de Jesus e como comentário também dessa parte moral
da codificação de Kardec, elencada no Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte do Livro dos Espíritos, que também tem alguns tópicos também no Espiritismo na sua expressão mais simples. Outra coisa também interessante que vai auxiliar nos estudos, indexador espírita. Eu acho que esse aí já começa... Eu acho que até agora eu falei coisas que as pessoas sabiam, nesse aqui já deu uma cortada que algumas pessoas já não sabem, né? E aí tem esses recursos aí, eu coloquei alguns deles. O Indicador Espírita, um livro antiguíssimo, são temas, e a partir dos temas, o João Gonçalves coloca diversas bibliografias encontradas, tanto na codificação quanto nas obras subsidiárias, para a pessoa que quiser pesquisar. Por exemplo, o Lourenço vai começar a trabalhar a Lei de Liberdade e Talão de Espiritismo na sua expressão mais simples, né? Aí eu vou lá no Indicador Espírita, liberdade. A partir da procura do verbete, eu encontro as referências e vou tentando criar os paralelos com o texto de Kardec, né? Esse Indicador Espírita, se vocês colocarem no Google, ele não é editado mais, ele tem PDF na internet, então é de fácil aquisição. Vadimeco Espírita, mesma coisa. A partir de temas, eu tenho livros também que possam me auxiliar a estudar determinado tema. E aí o Vadimeco Espírita também tem no site também, olha lá, vadimecoespírita.com.br, que você coloca lá o termo no site e ele te dá os temas a serem trabalhados e dá a bibliografia adequada. Que foi, Lourenço? Pode falar. Não, é isso que você já falou, e o Vadimeco também está disponível na internet. Isso. O Espiritismo de AZ é uma edição da FEB antiga. Eu nem sei, edita ainda, também é no mesmo modelo também. Ele já faz um trabalho assim, ele pega o tema e ele bota citações do tema, remetendo a eles ou na obra da codificação ou muitas vezes na obra do Chico, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Aplicativo e site, já que nós estamos nessa questão de aplicativos e sites, vamos trabalhar isso também. Eu selecionei esses dois. Eu acho que todo mundo conhece a Kardecpédia, que é um projeto do Cosme Massi. E também é interessante também o trabalho do Cosme Massi no YouTube também, que o Cosme Massi eu acho que é a pessoa que trabalha melhor as obras da codificação. Ele realmente tem um conhecimento da codificação superior às outras pessoas que eu conheço. E ele trabalha esses temas específicos da codificação de uma forma bem tranquila, bem serena, que pode abrir o campo para as pessoas terem o desejo de estudar a codificação com mais afinco, né? Que muitas vezes a pessoa pega as obras da codificação e fica meio assustado, muitas vezes até com a língua portuguesa dele mesmo. E aí uma dica, são diversas as traduções da codificação. A tradução do Guilon talvez seja do português mais arcaico, né? É um português da década de 30. E aí um português da década de 30, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para ler mesmo. Mas a mesma qualidade de tradução eu posso encontrar no Evandro Bezerra, que é também a edição mais nova da FEB, né? Eu posso encontrar no Salvador Gentili, que é nas edições da ID, da Boa Nova, né? Da editora Boa Nova. Eu posso encontrar na do Herculano Pires. Pode falar, Lourenço. Oi, Lourenço. Sem querer? Não, o microfone, eu esqueci de ativar o microfone. Você falou no caso do Guilherme Ribeiro, a tradução do Evandro Noleto, você citou ela aí também, é muito interessante olhar, porque tem alguns erros de tradução no Guilherme Ribeiro que o Evandro Noleto corrige. Isso, também. E aquela coisa, é de mais fácil leitura para a gente. Eu acho que isso é o mais importante, porque eu acho que aquele que quer divulgar a obra de Kardec, o primeiro movimento tem que fazer da pessoa ter desejo de ler ele, né? Porque o que estava acontecendo é, muitas vezes eu pego o Guilon tem um português da década de 30, que muitas vezes é desinteressante para a pessoa que está lendo, e a pessoa está no começo de desenvolvimento de um processo de entendimento da codificação, e é mais tranquila a leitura do Salvador Gentili, do Evandro Noleto, e como o Lourenço falou também, alguns equívocos da tradução do Guilon, são corrigidos à frente pelo Evandro Noleto também, né? Então vamos lá também. E aí nós temos o trabalho do Cosme Massi com Kardecpédia, que também é aplicativo para Android ou iOS no celular. E aí eu posso colocar lá o tema, né, o tema específico, e ter uma resposta dos diversos itens da codificação, onde tem esse tema. Eu posso escolher os roteiros de cada um dos livros. Eu posso selecionar lá o Espiritismo na sua expressão mais simples, pegar o item que o Lourenço está trabalhando
E a partir de pegar o item que o Lourenço está trabalhando, ele vai dar toda uma bibliografia que eu possa estudar além disso, né? Esse é o trabalho do Kardecpedia. Também tem um aplicativo também, eu acho que é só para iOS também, é um projeto antigo do Cosme Massa. É lá de Curitiba, o pessoal também, do IPEAC, e é até mais completo até. O IPEAC são diversos roteiros de estudo das obras de codificação. Não sei se está dando para ver ali. Aí você pega ali e seleciona um daqueles, e aí também são diversas diferenças de acordo com o trecho que eu escolho da obra de Kardec. Pode auxiliar vocês no estudo junto ao Lourenço aí. E aí o site ali é ipeac.net. Ou também, quem tem iOS, só procurar IPEAC lá na Apple Store, lá que vocês conseguem também baixar também. E aí, algumas dicas de como estudar, mas o como estudar, eu acho, como técnicas de estudo, modos de observar o estudo, são coisas muitas vezes pessoais, e nós temos que analisar também um contexto histórico do Brasil, onde as pessoas muitas vezes são condicionadas a estudar muitas vezes por obrigação, para passar numa prova, para passar num concurso público. E elas não implementaram na vida delas uma cultura de estudo. Uma pessoa que estuda não é uma pessoa que estuda esporadicamente, é uma pessoa que estuda sempre. Ela já está acostumada ao estímulo do estudo. Ela entende que estudar é colocar aqui, sentar na minha cadeira aqui e ter contato com a fonte. Ter contato tanto com a fonte primária, aí que nós estamos falando das obras da codificação, como fontes secundárias que podem me auxiliar no entendimento dessa fonte primária. E aí, estar num movimento de estudo contínuo, tentar criar uma cultura de estudo na minha vida. Criar uma cultura de estudo, eu vou precisar de tempo, né? Tempo é uma delas. Material também eu vou precisar. Hoje em dia, com a internet, é mais fácil arranjar material, né? Você pode imprimir muita coisa da internet, você pode, como eu disse, pegar os aplicativos da internet para ter um piso básico de entendimento dos escritos de Kardec. Então, tempo, material, disposição e bom ânimo. E aí, primeiro eu vou começar a falar o que não é estudar, né? O que não é estudar? Estudar não é só ler. Aliás, o Lourenço lembra muito do Honório, né, Lourenço? O Honório, ele gostava de falar isso. Eu gostava de falar isso demais, né? Vai estudar, estudar não é ler, não. Já li a obra toda de André Luiz. E aí, como mesmo a Joana de Anjos também falou uma vez pro Divaldo, né? Ele falou assim, já li toda a codificação, agora é hora de você estudar, Divaldo, então. Né? Estudar é um encontro com a codificação. É um encontro com o livro. E o encontro, como eu disse, é uma grande batalha, uma batalha de risco, de rabisco, de calo no dedo, né? De canetas gastas, de interrogações, porque eu não entendi esse trecho, de tentar entender o trecho a partir de outro, de fazer vinculações. Eu estou lendo essa questão de Kardec, que nós já vimos isso no André Luiz, já. O Emmanuel já falou isso no Consolador. E aí tentar encontrar e fazer esses hiperlinks, fazer essas grandes linhas de conexão. Para quê a linha de conexão? É como se eu girasse um objeto chamado doutrina espírita. E quando eu vou girando o objeto doutrina espírita, vai ficando mais claro as facetas do objeto. É um modo de apropriação do objeto. É um modo de chegar próximo dele. É uma abordagem que eu tenho que fazer do texto, né? Então, estudar não é só ler. Mas, aquele que ainda nem leu, o primeiro passo importante é ler. Né? Não há forma de participar dos trabalhos de uma casa espírita, seja em qual frente, sem o estudo, ou sem a leitura mínima das obras da codificação. As 5 no mínimo, né? Ou mesmo de algumas obras de André Luiz. Porque aí, instruído, pelo menos eu sei o que eu faço. E aí evita um bando de dissabores e contratempos dentro do trabalho espírita. Mesmo, como eu disse, na parte tão prática da assistência social. Eu vou entender que eu estou ali no contato com aquele ali e ele não é assistido, não. Ele é irmão em caminhada evolutivo, igual a mim. E como é irmão em caminhada evolutiva, né, eu estou ofertando algo de material. Mas o algo de material que eu estou ofertando tem que ir algo de carinho, de amor. Senão não adianta nada. Porque no dia que acabar o processo de entregar algo material, você está perdido, você não tem nada por dentro. E aí você vai ter que arranjar o trabalho. Não. O trabalho de assistência, primeiro, olhar aquele que está com necessidade como igual, tentando promover ele como ser humano. Kardec já fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é dar esmola, mas é dar de uma forma que ele sente que ele foi merecedor de ganhar aquilo.
ele sente e tem condições de acessar algo internamente a ele que dê forças para ele lutar na vida. Coragem moral para enfrentar os desafios e as adversidades da existência. E aí, o que proporciona esse tipo de visão de vida que eu tenho? Muitas vezes eu saio daquele processo da viseira e se amplia as minhas concepções existenciais. Porque eu entendo que existe reencarnação. E aí eu estudei como é que funciona o processo da reencarnatório. Primeiro, não tem retrocesso, né? É sempre para frente. Segundo, eu estou sempre adquirindo novas virtudes. Eu venho para o campo da existência, não é fazer o que eu quero, mas por necessidades espirituais. Eu tenho um amigo espiritual que me dá auxílio, me dá um suporte. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu posso pedir auxílio para ele, que ele vai me auxiliar. Que a partir de um processo de prece, eu crio um processo de conexão com a divindade. E aí, eu começando a entender os princípios fundamentais da doutrina espírita, a partir do trabalho da instrução, do entendimento das obras da codificação, eu me porto no trabalho de melhor forma e mais. Abro as comportas do meu entendimento e da sintonia com espíritos superiores. Eles estão esperando que a gente estude para que a gente possa cada vez mais requintar e refinar os nossos pensamentos para criar linhas de afinidades com eles. Porque se eu estou vinculado na distribuição da cesta, da sopa, né? E só no ramerrão da existência, só penso na vida física encarnar, como que eu crio linha de conexão com o plano mais superior, com o plano mais alto? Com esse plano de, como diz o Espírito André Luiz, de enxertia psíquica, de ensinar ao ser a ver o mundo com novos olhos, no aprendizado pleno do amor. Eu ainda tenho uma concepção de amor ainda arraigada a mim mesmo, eu, no máximo, ao campo familiar, e aí eles me ensinam assim, não, abre seu olho. Gente que você encontra aí que é assistido, no passado pode ter sido parente seu, amigo seu, e você deve. Então, a necessidade sua de entender que os processos de conexão na vida são muito mais amplos, em termos de tempo e espaço, e a necessidade de se colocar dentro do trabalho, com muito amor e com muito carinho, né? Então, estudar não é só ler, né? Existe luta, dor, sacrifício. Estudar não é assistir palestras, né? E aí, principalmente para pessoas que têm a incumbência de levar estudo em casa espírita, ou mesmo de ter alguma fala específica. Não é ver a palestra do Haroldo, que é muito bonita, a palestra do Divaldo, que é muito bonita, e tentar repetir o que eles estão fazendo. Não, é o meu entendimento da doutrina dos espíritos. É a minha composição interna de entender os princípios doutrinários, exercer na minha existência, criando vínculos com uma espiritualidade superior que vai através da minha fala. Porque a fala tem que ter autoridade. Posso até não fazer ainda, mas eu já entendo que eu tenho que fazer. E entendo que eu tenho dificuldade para fazer. E aí eu saio desse processo de dependência. Não sou dependendo do Divaldo, não sou dependendo do Haroldo. Eu caminho com minhas próprias pernas. E quando eu chegar no plano espiritual, é eu lá sozinho e Deus que vamos nos apresentar para ser avaliado se eu fiz de bom mesmo. Né? Intercessões acontecem como leis de compaixão da divindade. Mas o processo mesmo correto é fazer o bem na nossa passagem no plano físico, né? Sendo um completista de acordo não com a evolução espiritual superior demais, mas sim fazer o que eu dou conta. Chegando ao plano espiritual, eu e Deus a vinculação. E o universo me acolhendo, porque eu seguindo um caminho de composição com as leis universais, de plena adequação, gerando um campo de felicidade, de alegria interna. Apesar de estar presente os diversos distúrbios e conflitos ainda que eu possuo, por ser muito materializado, já tendo a perspectiva logo à frente, de felicidade futura, de harmonia e equilíbrio interno, porque está sabendo que está caminhando. É essa a proposta do Espírito André Luiz nas obras dele. Ele passa de um processo de assustado, que precisa de muito auxílio na primeira obra, Nosso Lar, a lá no Sexo e Destino, já ele coordena o processo. Ele coordena outras pessoas, o Moreira e outras pessoas, no atendimento às famílias. Composição progressiva, transformação do ser. André Luiz mostra nesses dois aspectos, estudo e trabalho, estudo e trabalho. Muitas vezes, estudos de caso em loco, onde o instrutor espiritual chega, mostra o caso e explica o porquê. Dá a teoria também. Nós temos o Laboratório da Doutrina Espírita, escola, exercício da prática para implementação no campo nosso da existência.
também tenham essa oportunidade de entendimento maior, né? E aí, eu dei um exemplo aí, tirei uma foto do meu livro dos Espíritos que o Lourenço gostou, né? Pichado, escrito, machucado, né? Com muitas batalhas das madrugadas da vida. Porque, e aí, materiais de trabalho, livro dos Espíritos, obras da codificação, caneta, lapiseira, régua e vamos embora. A necessidade mesmo de vivenciar o texto. A necessidade de entender, por exemplo, 614 do Livro dos Espíritos, né? As leis universais determinam o meu processo de felicidade e infelicidade do planeta Terra. Eu começo a pensar assim, ó, se eu estou infeliz, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu estou fora do processo de alguma forma. Entendendo isso, eu tento entender melhor as leis universais e tento entender também melhor a minha postura na vida e começo a transformar, instrumentalizar o que eu aprendi na teoria em prática existencial. É para isso que servem os estudos, né? Por isso que eu mostrei ali o campo de batalha ali. Grifo, anotação, links feito com outras obras, busca nesses indexadores espíritas, busca em sites de internet. O Lourenço gosta muito de trabalhar também com os artigos das revistas espíritas, né? Aí o Reformador, Revista Internacional de Espiritismo, né? Jornal O Clarim, onde tem trabalhando alguns temas específicos que o articulista acaba indicando caminhos de entendimento sobre determinado tema. É interessante também implementar também, como essas revistas chegam de forma mensal, dá para você ir lendo ela com pequenos artigos durante o mês. E aí eu vou, cada vez mais, colocando nesse arsenal que eu estou montando, novas ferramentas, novos instrumentos de trabalho, né? Tem um sociólogo chamado Wright Mills, que ele trabalha num livro dele sobre o artesanato intelectual. Aquele que trabalha intelectualmente é como se fosse um grande artesão. Ele tem notas específicas, e muitas vezes ele anda com um bloco de notas dentro do bolso, em que ele vê algum livro interessante, ele anota a bibliografia para comprar depois. Ele lê uma referência interessante no livro, ele também anota e vincula depois. Depois ele até relê as notas e constrói notas novas, num processo de construção, reconstrução e desconstrução contínuas. O entendimento que eu vou adquirir na minha leitura da codificação nos dias de hoje, por exemplo, na estrutura que eu fiz para o estudo hoje, daqui a algum tempo vai ter que ser transformado. Eu brinco com o Lourenço que eu não gosto de repetir exposição, porque repetir exposição acaba que você se condiciona a ler os problemas da mesma forma. E você não gira esse objeto que é múltiplo e infinito, como é a doutrina espírita e seus princípios doutrinários. Então, a necessidade mesmo de composições novas, de novos pensamentos, de muitas vezes um pensamento diferente chega até mim, me incomoda, eu tentar pensar o porquê que me incomodou esse pensamento. Por que esse tipo de teoria me afeta tanto? Outro dia nós estávamos trabalhando a questão dos evangelhos, né, o Jesus histórico. Muitas vezes as pessoas questionam a questão da virgindade de Maria. E as pessoas que leem sobre a virgindade de Maria nos evangelhos, um problema elas têm que alertar para elas mesmas. Que elas têm um problema grande para entender o campo da sexualidade como um campo natural da existência, como um campo de criação, de amor, de bondade. E aí, como eu faço uma distinção de sexualidade boa e má, eu acabo tendo que criar um modelo ideal que se chama Maria Virgem Pura de Nazaré. O que é meramente uma construção mental dos seres, que tem dificuldade em observar o campo da sexualidade de forma mais tranquila e serena. Né? Em vez de falar assim, ó, José e Maria, que casal lindo, que construíram e tiveram como filho Jesus de Nazaré, o grande orientador nosso nesse planeta Terra. Né? A abordagem interna, eu coloquei 2 tipos de abordagem também para a gente entender também que mesmo nesses tipos de estudo dentro de casa, a gente pode ter alguns tipos de abordagem quanto mesmo da organização do estudo e de entendimento da obra. A abordagem interna, eu já li sobre isso, vamos ver, na obra do Quentin Skinner, que é um cientista político, um filósofo político. Ele fala na introdução do Fundamentos do Pensamento Político Moderno, uma coisa assim. Ele faz na introdução da obra uma análise que os autores têm que ser estudados também a partir do seu contexto de obra. É como se eu pego o Kardec em todas as suas obras
e eu tento, muitas vezes o Lourenço vai passar um tema do Espiritismo na sua expressão mais simples, eu vou tentar elencar elementos das outras obras de Kardec que possam explicar isso que o Lourenço passou para mim. E aí eu pego esse elemento, vou lá no Livro dos Médiuns, aqui está apontando alguma coisa parecida com o que está ali no Espiritismo na sua expressão mais simples. Vou lá na Gênese, vou lá no Livro dos Espíritos. E aí eu tenho uma leitura a partir da obra de Kardec, de forma interna. A gente não pode ter uma visão bitolada, isso é um instrumento, uma ferramenta. Muita gente adota essa metodologia de trabalho e acredita que só o que está dentro do sistema construído por Kardec e os bons espíritos é necessário para explicar a obra. Não, é um instrumento que a gente faz para estudo. E instrumento é assim, eu abro a caixa de ferramentas e escolho um, adequado à situação. De vez em quando eu acho que no primeiro momento, quando eu vou estudar codificação, eu estudo dessa forma. Eu fecho o padrão de só as obras de Kardec e tento descobrir por que Kardec quis falar aquilo, a partir de contextos de outras obras. Mas depois, eu, como acho que é uma caixa de ferramentas, um plano instrumental, eu uso uma abordagem mais ampla. Eu pego a obra subsidiária e tento ampliar essas concepções que eu tive da obra básica. E aí eu coloquei alguns autores aí. Nós conhecemos, eu acho, razoavelmente bem as obras de Emmanuel. E aí as obras de Emmanuel, eu acho que tantas as que trabalham com o Evangelho, como o Consolador, como Pensamento e Vida, como a obra Roteiro, que também é bem interessante de ser trabalhada, como a obra Emmanuel, do Emmanuel também, como também os romances históricos, dão uma subsídio para que nós trabalhemos a parte moral da doutrina espírita, muito bom, né? De comentar a obra básica. Outro também, o Espírito André Luiz ali no meio, ali de azulzinho, meio uma figura meio estranha ali, né? Também nos dá condições para entender a obra básica também. Dois aí que talvez para alguns são desconhecidos. No canto de lá, Gabriel Delany também. Ainda tem muita coisa da obra do Gabriel Delany que auxilia no entendimento, principalmente da primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Da primeira e da segunda parte. Ele gosta muito de trabalhar a questão da evolução anímica, a questão da relação ciência-espiritismo, né? E também é uma obra boa de fazer os links adequados com a obra básica. Outras pessoas que eu não coloquei aí, Deolinda Morim, que trabalha codificação, Herculano Pires, trabalha também muito a codificação. Na tradução do Herculano Pires, do Livro dos Espíritos, tem um prefácio construído por ele, falando sobre as obras da codificação e do Livro dos Espíritos, que merece ser lido também. É um artigo dele. Temos também Hermínio Miranda também, abrindo outras leituras da codificação também. Temos também aí o Espírito Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, Depois da Morte, né? O Porquê da Vida. Obras que auxiliam no nosso entendimento ampliado da obra básica. E eu acho que vale a pena dar uma passeada de vez em quando, nem que seja por um capítulo desses autores, né? São pessoas que têm pensamentos muitas vezes complexos, mas que nos auxiliam a escalonar os nossos pensamentos de forma mais tranquila, mais justa, sobre a codificação espírita, né? E por último, para a gente acabar, nós podemos também estudar a obra da codificação, e muitas vezes eu gosto de fazer isso, a partir de estudos temáticos. O Lourenço também podia ter escolhido aqui, em vez de trabalhar uma obra específica, trabalhar temas de Kardec. E aí eu pegava as obras de Kardec e estudava temas específicos. Nós vamos estudar sobre a liberdade. A liberdade nós vamos pegar lá, terceira parte do Livro dos Espíritos, vamos pegar, também tem uma parte da Gênese também que eu posso aproveitar, do Céu e Inferno também que eu posso aproveitar. E aí, a partir da leitura comparada, do estudo comparado, eu estudo um tema específico. Tem alguns companheiros, eu acho que o Marlon Reikdal gosta desse tipo de estudo, que, por exemplo, a pessoa vai estudar uma virtude da alma, que ela acha que está faltando na existência dela. Eu sou impaciente, eu tenho que trabalhar a paciência. O primeiro processo de desenvolvimento para trabalho de paciência seria uma análise de literatura, uma revisão bibliográfica sobre tudo que tem escrito sobre paciência na codificação espírita, mesmo na filosofia ou na psicologia. E aí eu construo todo um processo teórico no campo da informação para, num segundo momento, tentar exercer isso no campo da vida prática.
Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu falei demais de novo, né, Lourenço? Pode assumir aí, Lourenço. O que você acha que eu tenho que falar mais? Não, eu acho que foi ótimo. Não fala mais não, para você não assustar muito o pessoal que é novato, viu? Estudo é aquela coisa. Estudo a pessoa foge, ou ela fica e ama para sempre, né? Ou agrega, ou engaja mesmo, porque é uma questão de convicção, né? Eu acho que foi muito, muito rico aí a sua abordagem, muito interessante e com dicas muito vão ser muito úteis para a nossa proposta de estudar realmente a obra básica. Só para o pessoal que está começando, está colocando o pé na doutrina agora, bem do básico, não fiquem assustados, porque o André fez aí uma abordagem bem ampla. Nós vamos chegando nesses pontos ao longo do tempo. Por exemplo, quando chegar lá, que a gente puder ler, dedicar um estudo mais aprofundado de Leon Denis, já teremos feito uma boa caminhada até lá. Por enquanto, é bem disso que ele falou aí mesmo. Tem alguma coisa específica, quem sabe, lembra, eu vi isso aqui, Leon Denis, vai lá e obra uma coisa muito específica que ele tem, muito pontual. Mas mais tarde, se a gente conseguir, aí depois que passar na obra básica, a gente agora vamos entrar em Leon Denis. Aí vocês vão ver que viagem que é, o que pode acontecer. E o esforço do estudo é muito interessante, porque na medida que a gente vai vencendo os primeiros passos, os primeiros momentos, vai tomando gosto pela coisa, e é muito comum de acontecer de a gente sentar para estudar um determinado tema, quando você vê, à noite, o dia acabou, a noite passou e você nem percebeu. Está amanhecendo o dia, puxa vida, eu preciso dormir, porque senão eu não consigo nem falar a palestra de hoje à noite. Mas é questão da disciplina e o gosto. Eu estava ouvindo esse dia o Humberto Schubert, que fala muito sobre a filosofia espírita, ele falando que uma expressão incorreta que nós usamos muito é falar de estudioso da doutrina. Ele falou estudioso do espiritismo, ele falou isso não existe. Porque se não é estudioso, não é espírita. Aí eu gosto de espírita, mas eu não gosto de estudar. E não é espírita. É diletante, olha, vai para o diletantismo. Mas se para realmente ser espírita, tem que debruçar, tem que suar mesmo os neurônios em cima dos livros, em cima das leituras. Então, eu achei muito interessante, André. Te agradeço de coração aí a sua boa vontade de ter trazido isso para nós. E fica aí, para o pessoal que quiser te perguntar alguma coisa, se você puder responder, então. Só que alguma coisa que eu lembrei aqui agora também. Uso de resumo, síntese. Hoje em dia também tem aquela coisa do mapa mental, né? São interessantes também para a fixação da obra também. Técnicas de resumo, síntese mesmo, né? Eu, por exemplo, eu escrevo tudo que eu falo. Né, Lourenço? Várias laudas escritas. Você também, eu já vi seus escritos também. O mapa mental é interessantíssimo. Mesmo, né? Um encontro com a obra mesmo. Isso aí que o André mostrou, ele mostrou aí a foto do livro dos Espíritos, todo rabiscado. Esse diálogo com o livro. Livro é para a gente conversar. Tem gente que diz que tem, seja verdadeiro crime, riscar livro, grifar livro. Se eu comprei e paguei, eu faço o livro que eu quero. Tem errado, eu jogo fora. Então por que eu não vou riscar? Grifar, marcar, anotar. E é aquela coisa, né? O investimento no campo do espírito em vez do campo da matéria, né? Exatamente. O livro só Deus sabe quando vai durar no planeta Terra. A composição que eu criei no encontro com o livro é eterno. Anotação de lateral, tudo isso ajuda demais. Mas é o que você falou no início aí, cada um ao longo do tempo vai desenvolvendo a sua própria técnica, né? Porque aí é dinâmico, tem a ver com o tempo da pessoa de estudar também. Eu tenho, por exemplo, um exemplo em casa. Minha mãe trabalhava o dia inteiro no salão de beleza em pé, né? E chegava à noite, participava de reunião espírita toda noite. E ela utilizava dos tempos, das brechas para estudar, né? E final de semana. E não ia em nenhuma reunião sem estudar. Ela tinha essa disciplina, essa mentalidade já de implementação de não ir para nenhuma reunião sem estudo. Então, cada um, dependendo dos seus hábitos, tem que saber onde vai encaixar esses estudos. Isso aí. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o André aí? Quer esclarecer alguma coisa? Dizer sobre o que nós vamos fazer?
Todo mundo caladinho? Você assustou o pessoal ainda. Não, o que eu mais recebo no WhatsApp é notícia de gente assustada com o estudo, Lourenço. Que o pessoal, André, mexeu demais comigo, acho que eu não aguento mais. E tem isso também, Lourenço. É outro fator também. Como o estudo também chega a um determinado momento, vai trabalhando também a questão da emoção e do sentimento. E muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas de estar no estudo. De ouvir certas coisas. Aí é que tem que fazer um esforço para ficar mesmo. Aí que tem que ter a leitura de, se tá mexendo é porque tem algo. Então, eu devo continuar. Tem que ter perseverança. Mesmo que seja o esforço de implementação de uma disciplina de estudo, né? Ah, não, eu não vou porque eu não tenho condição de estudar. Não, vai indo. Uma hora que você consegue. Não é deixar de ir, né? Mas é ir insistindo, insistência. Não é fugir da raia, não. Não. Gente, alguma pergunta? Ninguém quer perguntar, não? Todo mundo quietinho. Bom, então... Porque cada consciência. Eu queria só te perguntar o seguinte: você citou 3 indexadores espíritas. Isso, tem vários outros também. O indicador espírita e qual o outro? Indicador espírita, se você colocar no Google, você consegue. Vadimecumespirita.com.br também é outro que tem também, né? Que você procura aí na internet. E tem também o Espiritismo de A a Z, da FEB. E tem outros também, tem vários outros. Tem um que eu indiquei pro Lourenço há pouco tempo, nas obras de Kardec também. Você já usou a Bíblia do Caminho? Porque ela também costuma fazer, né, referências. Também, referência na internet. Também interessante também. Eu fiquei penando para lembrar o nome da Bíblia do Caminho hoje. O Henry foi boa lembrança. Eu gosto. Ô, Lourenço, então a sequência na próxima terça então é começar a fazer o estudo do Espiritismo na sua mais simples expressão, é isso? Eu mandei para o pessoal, nós temos um grupinho no WhatsApp, já quem quiser entrar nesse grupo, só avisar e a gente coloca lá. Eu mandei para o pessoal o PDF desse livro, que está disponível também na internet. E nós vamos marcar toda semana o pedaço que nós vamos ler, o número de páginas que nós vamos ler. Vai começar com esse, Espiritismo na sua mais simples expressão, depois devemos passar para o que é o Espiritismo e depois entrar no Livro dos Espíritos. Eu acho que o Espiritismo na sua mais simples expressão é no máximo 2 reuniões, que é o Espiritismo talvez leve um pouco mais, e depois o Livro dos Espíritos, quanto tempo for necessário. Tá bom. Tá joia? Quem tiver interesse, manda para mim, eu coloco no grupo lá e mando o PDF para o pessoal. Ou manda o link. Ô, Lourenço, eu vou passar para você também essa transparência aí, porque aí tem as referências, eu mando. Aí você passa, pessoal. Ótimo. Pode mandar. A pessoa pode procurar isso na internet com mais calma, né? Ou livro. Beleza. O Lourenço, pergunta aí para a Patrícia Moraes se ela não quer fazer parte do estudo. Pergunta você. Aí eu estou perguntando ali, ela está ouvindo. Ô, Patrícia, a Gina queria saber se você não quer fazer parte do estudo. Não pode dar bobeira com a Gina, não, que ela bate na sua porta 6 horas da manhã para você vir para a reunião, hein? Isso que tá difícil. Tá picando a ligação. Ô, gente, quem quiser, eu acho que todos vocês têm o meu contato no WhatsApp, só mandar o WhatsApp, a gente coloca lá. E quem não tiver no grupo, não tem problema não, é só entrar na reunião. Quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber as perguntas, que eu vou mandar toda semana, e o PDF dos livros que eu tiver. Lourenço. Oi. Eu vou querer participar, mas eu não tenho seu contato. Aí eu deixei o meu contato nas mensagens desse Teams aqui. Tá joia. Quem está falando? É a Andréia. Andréia, tá joia. Andréia Miranda. Obrigada, viu? Ô, Gina, você deve ter um contato, se tem contato dela, você manda para mim eu já incluo ela imediatamente. A Sueli já colocou. Não tem não. Depois eu falo com ela. Tá joia. André, você faz a prece para nós? Beleza, vamos lá. Todo mundo já tranquilo? Então? Posso encerrar então? Ótimo. Foi ótimo. Beleza.
Se tiver alguma dúvida, é só perguntar pro Lourenço que ele resolve. Né, Lourenço? Pergunta para mim, eu mando para você. Então nós resolvemos. É isso aí. Tá desse jeito, então. Vamos lá, então. Fazer uma prece, então. Pai amoroso e bom, Senhor do Universo, auxilia-nos nesse momento, que possamos ser fecundados nas mensagens de amor, de paz e harmonia, que os bons espíritos possam nos auxiliar na noite de hoje a fixar esse grupo de ensinamentos e não só engajarmos numa proposta de renovação a partir dos estudos, mas também transformar a nossa prática de vida nos nossos relacionamentos, aprendendo a amar verdadeiramente. Auxilia-nos, Senhor, nas nossas dificuldades e dores, dá-nos força, coragem, resiliência para enfrentar os desafios existenciais. Auxilia aqueles que passam por sofrimentos maiores no campo físico, dando-lhes consolo e instrução para que possam se ajudar a si mesmos. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos criar essa vinculação com as altas esferas superiores de espiritualização do ser e que nessa construção, através dos estudos, possamos cada dia mais entendermos a nossa existência, entendermos o nosso sentido dentro dessa vida. Obrigado, Pai, por tudo, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Obrigada. Abração. Muito bom. Até a próxima, gente. Até a próxima. Abração.